Boa noite, galera. Boa noite, galera. Tava aqui arrumando a minha camisa aqui, que está escrita aqui, vamos passar no TRE do Rio de Janeiro. Mas parece que a galera não quer passar, né? Tem pouca gente aí na audiência hoje, né? Tá meio devagar hoje, mas vai aumentando aí aos poucos. Mas o mais importante são aqueles que estão participando agora, porque vão ter um conteúdo bem relevante, uma interação aqui ao vivo. Estou aqui em Brasília ao vivo no Estúdio Aulas, né? No canal que vocês estão participando agora, né? E você também que é do canal do professor Léo Matos, que também tem o privilégio de estar assistindo uma aula também de alto nível aí para o TRE do Rio de Janeiro. E espero que vocês gostem, né? Gostem dessa aula do TRE do Rio de Janeiro, porque tem algumas novidades no edital, né? E aí nós vamos debater um pouquinho sobre isso antes de começar o nosso aulão. Vamos ver quem está presente aí? Vamos lá, vamos olhar no chat um pouquinho antes de começar a nossa aula. Vamos lá. Nós temos aí o Z de Zebra. Zé de Zebra vai passar em concurso, porque todo aulão ele está participando. É isso aí, Zé de Zebra. Ramon Soares, é isso aí, sempre na audiência também, o Ramon. Isso é muito importante. É a galera que participa mesmo desses aulões, que assistem esses aulões, com certeza faz muita diferença na hora da prova, porque aqui a gente dá aulão de qualidade, né? Nós não ficamos apenas dando conteúdos aí irrelevantes, nós estamos fazendo o melhor mesmo nesses aulões ao vivo. A Aline está aí também, Renato Barbosa, Jean Tavares, vamos participando aí, fala de qual estado que vocês estão participando. É isso aí. Jazas Viviane, do Rio de Janeiro, é isso aí. Todo mundo participando aí. Quero agradecer a presença de vocês aí em mais um evento, hoje quinta-feira à noite. A Alexandre aí também está presente, né? A Karina está falando aí, Jean, é isso aí, galera. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o edital do TRE do Rio de Janeiro. Veja bem, o edital do TRE do Rio de Janeiro, que foi colocado aí pela banca Consulplan, foi um edital meio estranho, né? Alguns itens aqui a gente é acostumado, né, a visualizar em provas de concurso e outros não. Então eu vou tentar aqui decifrar um pouquinho para vocês. Então veja bem, vou pegar aqui, ó. Os mais conhecidos são esses aqui, ó. Aqui é a parte de hardware, né? Conhecimentos básicos de microcomputador é a parte de hardware que vocês têm que estudar aí sobre processador, sobre memória, disco rígido, a parte inicial aí da computação. E aí nós temos aqui noções de sistema operacional Windows, também não tem nenhuma surpresa. Ele só não coloca qual é a versão, mas eu indico que vocês estudem a versão 7, a versão 10, a versão 8, né? 7, 10 e 8 seriam as versões indicadas para vocês estudarem. Eu creio que a Consulplan vai trabalhar aí na versão 7, versão 10, não dá para saber muito bem, tá? São poucas questões da Consulplan também para avaliar. Noções de processador de texto, então você vai estudar o Word e também o Writer do LibreOffice. Ele não fala a versão também que você vai estudar. Recomendo que vocês estudem a versão 2013 do Word, né? É a versão mais cobrada, a versão 2013. Né? São os dois editores de texto que ele cobra aí. Planilhas eletrônicas, Excel e LibreOffice Calc. Né? Diferente aí do TJ de Minas, que também é Consulplan, que ele só cobra o LibreOffice Calc e o LibreOffice Writer. No TRE do Rio de Janeiro ele trouxe o Word e Excel também, juntamente. Né? E aqui vem algumas novidades. Ó. Eu vou colocar aqui o que não é novidade, ó, conceitos básicos de internet, sempre cai mesmo, e vocês têm que estudar os protocolos, os serviços de internet, os programas associados à internet, tudo mais. E esses 3 tópicos aqui são aqueles que naturalmente não vem em edital de concurso e que o TRE do Rio de Janeiro, juntamente com a Consulplan, trouxe esses tópicos aí, como noções básicas de banco de dados, comunicação de dados e conceitos gerais de equipamentos e operacionalização. Então perceba bem, só para eu mostrar para vocês o que eu acho aqui que é importante para vocês. Perceba bem, noções básicas de banco de dados, isso aqui é tudo tranquilo,
né? Tranquilo de vocês procurarem material, de conseguirem material. Então isso aqui é tranquilo, dá para entender o que, que ele quer saber. Ele quer saber as noções básicas sobre banco de dados, os programas de bancos de dados, né? Os conceitos simples de tabela, né? SGBD, que é o que a gente vai ver hoje na aula também. Nós vamos ver as noções de bancos de dados na aula de hoje. Comunicação de dados, ele não deixou muito detalhado o que ele quer aí, mas eu acredito que ele queira de vocês que vocês estudem a parte de redes, já que as redes de comunicações, as redes de computadores, são as formas mais usadas hoje para a comunicação dentro de uma empresa, tá? Então, comunicação de dados, eu creio que vocês devem estudar noções de redes de computadores. E conceitos gerais de equipamentos e operacionalização é pior ainda. Conceitos gerais de equipamentos. Será que ele quer equipamento de escritório, que é comum por algumas bancas cobrarem? Então vocês vão lembrar dos equipamentos que vocês têm dentro lá do TRE do Rio de Janeiro. Equipamentos que vocês usam para escritório mesmo. Operar máquinas, né, scanner, operar impressora, deve ser algo desse tipo aí que ele quer. Né? Eu ainda procurei um pouco sobre algumas provas da Consulplan e outros editais e não consegui identificar muito bem o que ele quer falar de conceitos gerais de equipamentos e operacionalização. Mas eu creio que seja equipamentos de escritório, tudo bem? Então, definido aqui, vamos começar a nossa aula. A nossa aula vai ser sobre esses dois tópicos. Noções básicas de banco de dados, já para vocês terem uma noção do que vocês devem saber, tudo bem? E noções de planilhas de cálculo do Excel e LibreOffice Calc, tudo bem? Então é isso aí que nós vamos ter que estudar na aula de hoje, é o que nós vamos falar na aula de hoje. Separei algumas questões, mas nós vamos ver também alguns conceitos teóricos. Então veja bem, vamos começar pelo banco de dados. Quando a gente fala de banco de dados, primeiro a gente tem que saber o conceito de banco de dados. O que é um banco de dados? Segundo os conceitos abordados em livros, o banco de dados é uma coleção de dados relacionados, representando informações sobre um domínio específico. Então nós temos banco de dados de clientes, né? Toda empresa, toda organização hoje que trabalha com sistema informatizado tem que ter um banco de dados, né? E o banco de dados serve para quê? Para registro de clientes, consulta de clientes. Então nós temos bancos de dados no TRE do Rio de Janeiro. Claro, todos os tribunais hoje estão totalmente informatizados e tem que ter bancos de dados. E é realmente um assunto que eu creio que é muito importante que caia nas provas mesmo, não só de tribunais, mas em todos os órgãos, pelo menos para ter uma noção de bancos de dados. Então volta lá. Então quando ele fala assim, representando informações sobre um domínio específico, é exatamente isso, um banco de dados de cliente. Processos do tribunal também são registrados em bancos de dados, alunos de uma universidade são registrados em bancos de dados, funcionários, né? Nós temos o banco de dados que traz os registros dos funcionários de uma organização. Então acaba que toda vez que falar de banco de dados, vocês têm que lembrar que é uma coleção de dados relacionados, tudo bem? Vamos para cá. Agora vem exatamente os pontos importantes para a prova de concurso que pode vir com algum peguinha na tua prova. Base de dados e banco de dados. São duas palavras que se parecem muito, né? Base de dados, banco de dados. Porém, elas são diferentes. Tem uma relação entre as duas palavras, base de dados e banco de dados, porém são diferentes. Perceba bem, quando eu falo base de dados, estamos falando de um conjunto de dados que não precisa ser especificamente em um computador. Tudo que guardar informações da organização, que tiver como forma de armazenar informações de uma organização, é chamado de base de dados da organização, sendo no computador ou não. Já banco de dados é uma coleção de dados informatizados. Vamos dar uma olhadinha na tela. Isso aqui seria o conceito de base de dados, ó, é um conjunto de todos os dados da organização, estejam eles armazenados em computador ou não. Então a base de dados de uma organização vai variar exatamente entre arquivos, né, que vocês encontram, isso aqui faz parte da base de dados de uma empresa, os arquivos encontrados em um computador, né, o banco de dados informatizado mesmo, livro caixa e todas as demais coleções de informações
que estão dentro da organização, sejam eles armazenados em computador ou não. Isso é o que a gente chama de base de dados. Um banco de dados já é diferente. É qualquer coleção de dados armazenada em um sistema baseado em computador, ou seja, informatizado. Então tá aí a diferença entre base de dados e banco de dados. O que é maior então? O que é maior é a base de dados. A base de dados da organização inclui toda a base de dados, seja informatizada ou não. E o banco de dados é apenas uma parcelinha de toda a base de dados da organização, que é o banco de dados informatizado. Volta para a tela. Isso aqui, banco de dados, porque é informatizado. Esse aqui, base de dados, porque envolve todos os dados da organização. SBD, SGBD e BD são outros termos que podem cair na prova também. Tá vendo lá? Três termos importantes, SBD, SGBD e IBD, que parecem bastante e pode cair na tua prova para confundir. SBD é composto de dados, logicamente falando, ou seja, arquivos, bancos de dados, o hardware e um software e também usuários. Então veja bem, quando eu falo SBD quer dizer Sistema de Banco de Dados, tá bom, gente? Essa sigla, voltando aqui, ó, essa sigla quer dizer Sistema de Banco de Dados. Esse Sistema de Banco de Dados, SBD, é o que a gente tem composto os dados, o hardware, ou seja, o equipamento físico, o computador, por exemplo, o software, o programa que gerencia os dados e os usuários. Isso tudo é o que a gente chama de SBD. Já quando a gente fala SGBD, SGBD é uma sigla que significa Sistema de Gerenciamento, olha lá, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Olha lá, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. SGBD. O que é um sistema de gerenciamento de banco de dados? São compostos pelos softwares, ou seja, os programas. SGBD, gente, é todo programa que permite criar bancos de dados, manipular bancos de dados, incluir bancos de dados. Então, o programa que gerencia os dados de alguma forma, permitindo a sua inclusão, a sua alteração e a sua criação, é considerado um SGBD. Então, perceba que SBD é diferente de SGBD. SBD é todo o sistema de banco de dados, com a, vamos dizer assim, a base de dados, com também o computador, o hardware em si, o computador em si, e também as pessoas e programas que utilizam. E SGBD é só software. SGBD não inclui pessoas, não inclui computador. SGBD é só software, é só o programa. Volta na tela. E banco de dados é qualquer coleção extensa de dados armazenada em um sistema baseado em computador. Esse conceito a gente já viu. Então, se a gente for relacionar esses três, vamos dar uma olhada lá. Se a gente for relacionar esses três, o SBD é tudo. O sistema de banco de dados é tudo que envolve o banco de dados. Os usuários, a máquina, o sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, o software, o programa, e os próprios bancos de dados. Então, perceba que o SBD é o geral, é o maior, e dentro do SBD, do sistema de banco de dados, eu encontro usuários, hardware, o sistema de gerenciamento de banco de dados e o banco de dados em si, que é a coleção de dados. Tudo bem? Então esse desenho fica mais claro que o SBD é maior do que todos os outros. Tudo bem? Vamos lá, são exemplos de SGBDs, são exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados, são exemplos de softwares para gerenciamento de bancos de dados, programas para gerenciamento que manipula, cria, edita, enfim. Programa SQL Server, Oracle, DB2, PostgreSQL, Access e MySQL. Todos esses aqui, gente,
são exemplos de SGBDs. Eles não são exemplos de SBD. Ó, não são SBD. Porque SBD é sistema de banco de dados. No SBD inclui pessoas, né? Hardware, que é a máquina, que inclui hardware, e inclui dentro do SBD o SGBD, que é o programa. Então esses aqui não são SBDs, eles são SGBDs, softwares para desenvolvimento de bancos de dados. O mais conhecido aqui, né, vamos falar assim, o mais simples, né, que as pessoas usam muito, que vem no pacote Microsoft Office, junto com Excel, com Word, com PowerPoint, é esse aqui, ó, Access. Esse aí é um exemplo de SGBD, tá bom? Então na tua prova, se cair lá Access, ele é um exemplo de SGBD. E o que quer dizer esse relacional? Nós temos bancos de dados do modelo relacional. O que é um banco de dados no modelo relacional? É aquele que trabalha com tabelas. Naturalmente é uma tabela que vai ser preenchida com os dados e essas tabelas, elas têm relações entre elas, por isso que o nome é modelo relacional. Então sempre que falar de modelo relacional, claro, a gente não está aprendendo essa parte de banco de dados para parte de TI, de tecnologia da informação, mas uma forma simples de você lembrar, sempre que falar modelo relacional, você vai lembrar das tabelas. O banco de dados que trabalha no modelo relacional, o mais importante de você lembrar são as tabelas, são tabelas relacionadas. Eu vou ter uma tabela de cliente que vai estar relacionada com uma tabela de pedido. Então, levando mais para o lado do tribunal, eu vou ter uma tabela de processos e vou ter uma tabela das partes que estão envolvidas nesse processo. Então, tabelas relacionadas formam o que a gente chama de modelo de banco de dados relacional. Tudo bem? Volta para cá. Estruturas de um modelo relacional. Veja bem, estruturas de um modelo relacional. Nós temos as tabelas, que a gente pode também chamar de relações. Nós temos as tuplas, que são chamadas de linhas e também de registros. E nós temos os atributos, que são as colunas ou campos. Daqui a pouco eu vou mostrar isso. Uma estrutura de modelo relacional tem uma chave primária, uma chave estrangeira e relacionamentos. Tudo isso aqui, gente, é noção básica de banco de dados. Vamos conhecer. Veja bem, isso aí é o que, gente? Isso aí é uma tabela. Tudo bem? Isso aí é uma tabela, beleza? Uma tabela. E dentro dessa tabela possui dados? Sim, professor, tem dados cadastrados. Olha lá, Bruno Braga, Carlos Kim, Daniel Davidson. Ou seja, esses dados aí estão cadastrados na tabela, que é o principal objeto de um modelo relacional de banco de dados. Perceba, aqui nós temos um campo chamado de nome. Então a gente chama esse nome de campo. Isso é um campo nome, um campo CPF, um campo telefone, um campo endereço, um campo telefone comercial, um campo idade. Esses campos que as pessoas preencheram, vocês conhecem aí dentro dessa tabela como colunas. Mas o nome mais importante para os campos é atributo. Sempre que falar atributo, você vai lembrar das colunas. E as colunas também são chamadas de campos. Por que campo? Porque quem preenche um banco de dados, quando você vai preencher um banco de dados, vai lá, digite o nome do cliente. Aí você vai lá no campo e digita o nome do cliente. Digite a idade do cliente. Aí você vai lá e digita a idade do cliente. Digite a data de nascimento do cliente. Digita a data de nascimento do cliente. Então você está preenchendo campos de um banco de dados. Você está preenchendo campos. E aí quando ele cai dentro da tabela, ele cai dessa forma aí, olha aí. Quando você preenche campos, cai dessa forma, em colunas. Então veja bem, campos é o mesmo que colunas e é o mesmo que atributo. Atributo é um nome mais associado a características. Então se você associar aí, é uma característica, ó. Olha lá, nome do registrado, nome do aluno, Bruno Braga. CPF do aluno, telefone do aluno, são características, atributos do aluno.
Então, campo é coluna em atributo. Tuplas são as linhas da nossa tabela, que também pode ser considerado um registro. Então, por exemplo, registrei o Bruno. Perceba que o Bruno está em linha. Olha para cá, Bruno está em linha. Ó. É uma linha que tem o registro do Bruno. Esse aqui é o primeiro registrado. Segundo registrado, Carlos Kim. Terceiro registrado, Daniel Davidson. Por isso que o nome é registro, cada linha dessa é um registro, uma tupla, uma linha. Um registro, uma tupla, uma linha. Diferente das colunas, que são campos, colunas, e também são as características daquele registro. Tudo bem? E essa tabela toda é uma tabela de quê? Uma tabela de alunos. Aluno é o nome da tabela. E a tabela a gente chama de relação. Então, repetindo tudo que eu falei, é a repetição que leva à excelência. Vamos lá, preste atenção. É a repetição que leva à excelência. A tabela completinha a gente chama de relação. Então, eu tenho uma tabela de processos. Então, isso aqui a gente chama de relação. A tabela ela pode ser chamada de relação na hora da prova. Aí nessa tabela de processos, eu vou registrar um processo. Número do processo 00101 de 2017. Data do processo 17/10 de 2017 ou 2016. Data do processo. Partes do processo. Botar aqui parte do processo, só para a gente treinar. João não sei o quê. Pronto. Perceba, a tabela de processos é a relação. Cada linha dessa aqui é um registro. Então, cada linha a gente chama de registro. Ou também a gente chama de tupla. Tupla são as linhas, tá bom? E cada coluna dessa aqui é o que a gente chama de atributo do registro, característica do registro. Então, cada coluna é um atributo, tudo bem? Que nós chamamos também de campos, tá bom? Então, tem que lembrar de tudo isso aí, isso é noção básica de banco de dados. O que é uma chave primária em uma tabela? Toda tabela, gente, deve ter uma chave primária. A chave primária é o campo da tabela que aceita somente um valor único, por isso que o nome é chave primária, e não pode ter valor nulo. Nenhuma chave primária pode ter valor nulo. Por exemplo, uma chave primária CPF. Nunca vai ter dois CPFs iguais e o CPF não pode ficar em branco na tabela de funcionário. Isso é a chave primária daquela tabela. Tudo bem? A chave primária é o CPF. Então, o CPF seria a chave primária. Então, vamos lá. No número do processo, a gente não fez uma tabela de processos? O número do processo pode ser igual ao outro número do processo? Não. Então, quando eu vou definir uma chave primária, na hora que eu vou desenvolver um banco de dados, eu escolho aquele campo que nunca vai poder ser duplicado, nunca vai poder ser o mesmo, tá bom? E nunca vai poder ficar nulo. Não pode ser nulo uma chave primária. Então, uma questão fácil das pessoas errarem. Chave primária é sempre um valor exclusivo e não pode ser nulo. Dá uma olhadinha na tela. Se eu fosse desenvolver um banco de dados e nesse banco de dados fosse isso aqui, ó, uma tabela. Essa tabela de matrícula, o nome e a idade. O nome é um campo que pode se repetir? Pode ter pessoas com o mesmo nome na empresa? Pode ou não pode? Pode. Pode ter 2 Júlio Vieira, pode ter 2 Pedro. Eu não posso definir esse campo nome na hora de desenvolver um banco de dados. Eu não posso definir o nome como chave primária. Porque já pensou ele não aceitar 2 nomes iguais na hora do cadastro? Não tem como. Idade, eu posso definir como chave primária quando eu for desenvolver um banco de dados?
Não, porque se eu definir a idade como chave primária, nenhum desses registros aqui poderiam ter a idade igual. E a gente sabe que existem pessoas de idades iguais, então daria problema. Então, o que pode ser chave primária nessa tabela aqui? A matrícula, porque a matrícula sim vai ser diferente para cada um. Então, o campo matrícula poderia ser uma chave primária dessa tabela. Tudo bem? Então, a chave primária é isso. Já a chave estrangeira é quando eu tenho um relacionamento entre duas tabelas. E quando nesse relacionamento uma chave primária está relacionada a outra, a outro campo de uma outra tabela. Aí você vai falar, não entendi nada. Vamos lá. São colunas nas tabelas que são cópias de outras colunas de tabelas relacionadas e que podem ter valores nulos. Por exemplo, o CPF do funcionário na tabela de dependente, que é relacionado à tabela de funcionário. Então veja bem, presta atenção, para você entender melhor. Essa aqui é a tabela de cliente. Olha para cima. É bem complexa a matéria, mas a gente só está vendo noções básicas. Ó. Tabela de clientes. Nessa tabela de clientes, nós temos os nomes dos clientes aqui, a idade dos clientes aqui, e a chave primária é a matrícula, porque a matrícula não vai se repetir e não pode ser nula na hora que for cadastrar os clientes. Então, cadastrei o Luiz Fernando Matos, cadastrei o Hugo, cadastrei um monte de gente aqui. Na verdade, cadastrei várias pessoas. Depois, eu fui cadastrar os dependentes daquelas pessoas. Tá vendo? Aí eu fui cadastrar os dependentes na tabela de dependente. Aí eu cadastrei o Hugo. Ó, o Hugo é o primeiro dependente. Eu fui cadastrar o dependente, ó. Hugo. E a Alice também é um dependente, ó. O Hugo é um dependente, tem 5 anos de idade, é filho. E a Alice também é uma dependente, tem 2 anos de idade e é filho também. E esses 2 dependentes estão relacionados com quem? Com o fulano dessa matrícula aqui. O fulano dessa matrícula aqui. E quem é o fulano dessa matrícula? O Luiz Fernando Matos. Então perceba que essa chave primária aqui, ó, essa chave primária, ela apareceu 2 vezes aqui, ó. Então, o que é a chave primária? É aquela que nunca vai ser igual, né? Nunca vai ter um campo igual aqui, não pode ter um registro com o mesmo número de matrícula. Mas na chave estrangeira, pode acontecer, tá vendo? De aparecer a chave primária da outra tabela várias vezes. Porque quando eu for cadastrar um terceiro dependente aqui, a matrícula aqui é a matrícula do cliente e não do dependente. Tá bom? Então, veja, conceito, chave primária é a chave que não pode se repetir e não pode ter valor nulo. Chave estrangeira pode ter valor nulo e ela pode se repetir aqui. É a chave que está relacionada à chave primária. Então, voltando no conceito, só para você entender melhor, são colunas, ou seja, campos, nas tabelas que são cópias de outras colunas de tabelas relacionadas e que podem ter valores nulos. Tudo bem? Então, se eu fosse cadastrar os dependentes da Sandra na tabela de dependentes, eu ia cadastrar os dependentes e aqui ia repetir a chave primária da Sandra várias vezes sobre as tabelas, sobre essa tabela de dependentes, tá bom? Então, o que pode cair na prova é a banca fazer o quê? Falar que a chave estrangeira é que é exclusiva. E não é, a chave estrangeira não é exclusiva, não tem conteúdo exclusivo, pode se duplicar. A chave primária, sim, ela tem conteúdo exclusivo. Tudo bem? Então volta lá na tela. Vamos falar um pouquinho mais para depois a gente resolver as questões. Vamos lá. Perceba bem, entidades. Sempre que falar entidades são as tabelas. Então aqui é uma entidade funcionário, uma entidade faculdade e uma entidade departamento. Então eu desenvolveria uma tabela para funcionário, cadastrar funcionário, uma tabela para cadastrar faculdade, uma tabela para cadastrar departamento. Então são entidades. É aquilo que eu imagino que deve ser uma tabela dentro do meu banco de dados. Exemplo, eu vou fazer um banco de dados de uma locadora. Vou montar um banco de dados de uma locadora. Quais são as entidades que envolvem uma locadora? Filme é uma entidade. Então eu tenho que criar uma tabela de filmes. Que mais?
que é uma entidade? Cliente é uma entidade. Então, eu vou ter que criar uma tabela de clientes. Dependentes é uma outra entidade. Então, eu vou criar uma tabela de dependentes. Então, entidade é aquilo que eu imagino que vai precisar ter uma tabela para registrar os seus dados. Tudo bem? Isso é uma entidade. Dentro do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, uma entidade chamada de processos, para cadastrar os processos. Uma outra entidade chamada de advogado, para cadastrar os advogados. Uma outra entidade chamada de réu, alguma coisa assim. E assim depois relacionar todas essas tabelas, porque é um modelo relacional. Volta para a tela. Atributos, a gente já aprendeu. Atributos são as características, tudo bem? Ou seja, nome e escolaridade é um atributo da entidade funcionário. Logradouro, complemento e bairro são atributos do funcionário. Então, os atributos são feitos em colunas, como a gente já falou, são as características. E os relacionamentos é o vínculo que faz uma entidade ser relacionada com a outra. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de relacionamento. O funcionário possui dependentes. Isso é um relacionamento entre as duas tabelas. É a associação lógica entre duas entidades. O processo, a tabela, a entidade processos está relacionada com a entidade partes. Quem são as partes de um processo? Então, o relacionamento é exatamente o vínculo entre duas entidades, ou mais entidades. Volta lá. Agora vamos treinar. Olha essa questão aí, vamos lá, vamos trabalhar com questões agora para a gente ver como é que pode cair. Eu sei que é uma matéria enjoada. Muitas vezes em uma empresa como a Copergás, é necessário cadastrar clientes, produtos, funcionários e outras informações e gerar relatórios a partir da filtragem desses dados de acordo com os mais variados critérios. Isso poderia ser feito utilizando planilhas do Excel. Então ele fala que pode ser feito esse cadastro com planilhas do Excel. Porém, existe um software do Microsoft Office mais adequado para essa finalidade. Então ele quer fazer o cadastro de clientes, produtos, informações. Então, com certeza, melhor um SGBD, é melhor um sistema de gerenciamento de banco de dados. É melhor um software próprio para bancos de dados. E quais são os softwares ali que são próprios para bancos de dados? Aí você vai falar, professor, tem vários. O MySQL, o Base também é um banco de dados, ele é do LibreOffice. O Access, o OneNote não é banco de dados, ele é um programa para anotações. E SQL Server é um banco de dados também. Então, esses quatro que eu citei aqui, o Base é do LibreOffice, o MySQL é da Microsoft, não, é um software livre da Sun, de uma empresa chamada Sun. Access é da Microsoft e SQL Server é da Microsoft também. Só que ele quer o que vem no pacote Microsoft Office, e a gente sabe que é o Access, tá? Questão 2. Vamos lá, questão 2. Sobre o banco de dados, marque V para verdadeiro ou F para falso. Bancos de dados, vamos lá. Bancos de dados pode ser definido como um conjunto de informações interrelacionadas e organizadas de forma estruturada. Verdadeiro, conceito bacana para banco de dados. São dados, conjuntos de dados e informações relacionadas e organizadas de forma estruturada. O sistema gerenciador de bancos de dados, também conhecido como SGBD, fornece uma interface entre o usuário e o banco de dados, permitindo que tarefas como consultas ou alterações de dados sejam realizadas. Então, o que ele quis dizer? Você está de frente do seu computador e quer analisar os dados, o banco de dados. Você quer analisar o banco de dados que está armazenado aqui no HD. Então, esse banco de dados aqui, está armazenado no HD do teu computador, no disco rígido. Como é que você vai acessar essa base de dados? Você vai ter o que no computador? Só o computador não vai permitir você acessar a base de dados que está no HD. Você vai ter que ter aqui uma interface. Você vai ter que ter aqui um programa para acessar a base de dados, o banco de dados que está no HD. O banco de dados está no disco rígido do teu computador. E aí você vai usar um programa para acessar a base de dados que está aqui. E esse programa é o que a gente chama de SGBD.
Sistema de gerenciamento de banco de dados. Então, esse item aqui está o quê? Verdadeiro também. Próximo item. O Microsoft SQL Server e o Oracle. Oracle também é um exemplo de SGBD, de banco de dados. São exemplos de sistemas gerenciadores de bancos de dados amplamente utilizados por empresas de grande porte. Verdadeiro. Tá? Naturalmente, o usuário doméstico, quando vai trabalhar com bancos de dados em casa, usuário doméstico eu digo assim, vai fazer um banco de dados para a escola, consultar nota em casa, um banco de dados de despesas e receitas em casa, o cara usa o Access, porque o Access não é o banco de dados mais profissional que existe, ele é um pouco limitado. Como o Detran aqui de Brasília, ou o Detran do Rio de Janeiro, ou o Detran de qualquer outro estado, eles trabalham com muitos dados, milhares e até milhões de registros. O Access não vai aguentar uma aplicação tão forte. E aí eles trabalham com bancos de dados que dê mais suporte. E aí, nesse caso, esses dois aí dão esse suporte. O Oracle e o SQL Server são para empresas de grande porte mesmo. Pode citar como exemplo de modelo de dados o modelo relacional. Correto também. Então, todos os itens estão verdadeiro, letra A. O que é o modelo relacional? É o modelo que nós trabalhamos com tabelas interrelacionadas entre elas. Tudo bem? 3. Vamos lá. Um banco de dados relacional é baseado em tabelas, nos quais é possível armazenar, manipular e recuperar dados. Beleza? Para se recuperar informações de uma linha de uma tabela, bem como para interrelacionar informações entre as tabelas diferentes em um banco de dados relacional, utilizam-se as chaves. Assinale a alternativa que apresenta o nome de 3, não, aqui está errado. Nome de... Ali não tem opção de 3. Vamos lá. Nome de duas chaves, vamos lá, utilizadas em um banco de dados relacional. 3 está errado, a banca se equivocou aí. Vamos lá. Duas chaves. Quais são as duas chaves aí usadas em banco relacional? A chave primária e a chave o quê? Estrangeira. Tudo bem? Então, é a resposta de letra D. Aí tem gente que gosta de estudar segurança da informação, marcaria aí simétrica e assimétrica, né? Segurança da informação. Simétrica e assimétrica. Não. Primária e estrangeira. Beleza? Vamos lá. Questão 4. O campo ou conjunto de campos utilizados pelo Microsoft Access que diferencia os registros de uma tabela. Qual é o campo? Nós temos aqui código... Vamos lá. Qual é o campo aqui, ó, de uma tabela que diferencia os registros? CPF, nome... idade, voltando lá naquela tabela, ó. Isso aqui é uma tabela, né? Qual desses campos aqui que diferencia as pessoas que vão ser cadastradas? Nome João, nome José. Opa, José. Idade 19 anos, 20 anos e 42 anos. O que vai diferenciar esses registros? O que vai diferenciar essas linhas, essas tuplas? O que vai diferenciar? O CPF. O CPF não pode ser igual, vai ser diferente aqui, diferente aqui, diferente aqui. O CPF é o quê? Dentro dessa tabela é uma chave o quê? Primária. Tudo bem? Letra C, chave primária. Entenderam como é que cai esse trem? Entenderam como é que cai noções de bancos de dados? O que eu queria falar para vocês é que nós não encontramos questões de bancos de dados da banca Consulplan. Se você procurar, você vai encontrar aí 2 questões no máximo. Essas questões eu peguei de outras bancas só para ajudar vocês a entenderem um pouquinho do que você tem que estudar para noções de bancos de dados, que é uma matéria que naturalmente não cai, né? Não cai muito na parte de informática para concurso, mas que eu creio que vai começar a cair, porque é uma matéria importante. É bom vocês saberem o que é um registro, né? O que é uma linha, o que é uma coluna, o que é um atributo. É legal isso, porque isso vai ser usado no seu dia a dia. Não é besteira, é usado no dia a dia de todo mundo que trabalha em tribunal e em qualquer organização que tenha sistema informatizado, o banco de dados é importante. Então aí só foi para te alertar o que é importante para vocês estudarem, beleza?
Vamos agora para falar um pouco de planilhas eletrônicas. Vamos lá, planilhas eletrônicas. Falando de planilha eletrônica, eu trouxe questões do Microsoft Excel. Mas lembre-se que pode cair o Calc também. Analise as seguintes afirmativas sobre funções das ferramentas do Excel. Ele fala da função soma. A função soma é utilizada para somar todos os valores às células especificadas. Aqui está tudo certo, a função soma, ela soma as células que foram especificadas por um determinado critério ou condição, é aí que está errado. A função que soma por um determinado critério ou condição, gente, não é a função soma. A soma, ela soma os valores que foram informados. Independente da condição que foi colocada ou não, a função soma, soma. A função que soma com base em uma condição é a função soma-se. Vamos dar uma olhadinha. Preste bastante atenção, galera. Se eu tenho uma tabela, aqui, coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6. E tem alguns valores aqui. Vamos lá, botar aqui alguns valores. E aí eu tenho a função soma. A função soma, ela vai poder ser usada assim, ó, a 1,6, e também ela vai poder ser usada assim, ó, soma de A1 até A6. A função soma, ela trabalha com um argumento. Argumento 1. Que argumento 1 é esse? É a condição. A condição não, desculpa, o intervalo que ela vai somar. Somar os valores desse intervalo. Somar os valores desse intervalo. Então, o argumento aqui são os valores, os valores de um intervalo que você vai somar. Quando você tem a soma de A1 ponto e vírgula 6, você lê esse ponto e vírgula como E, porque ele é apenas um separador de valores. É a soma de A1 e A6. A1, 10, e A6. A6, 4. A soma de A1, que é 10, e A6, que é 4, dá 14. Agora, quando a gente tem um dois pontos, significa a soma de A1 até A4, até A6. Então, nesse caso, eu estou usando intervalo entre o A1, o A2, o A3, o A4, o A5 e o A6. Porque você está pedindo para somar todos, A1 até A6. Ó. Isso aqui tudo, A1 até A6. Então, vai somar o 10, o 5, o 3, o 2, o 1 e o 4. Vai dar a soma aí, vai dar 15, 18, 20, 23, 27. Então, nesse caso aqui, o resultado é 27. Então, perceba que a função soma, ela não soma baseada em condições, em critérios. Ela soma os valores que foram informados. Ela é uma função de uma argumentação apenas. Agora, a função que ele queria ali, para dar a resposta correta, seria essa aqui, ó. Soma-se a 1, 2 pontos, A6, ponto e vírgula, abre aspas, maior que 3. Fecha aspas, fecha parênteses. Aqui sim, a função soma-se está sendo aplicada da seguinte maneira. Veja, soma-se, opa, lascou tudo, ó. Vamos lá. O soma-se está sendo aplicado da seguinte maneira, presta atenção aqui. Eu odeio quando acontece isso. Vamos lá. Mas aqui é rápido, ó. Pum, pum. Não tem problema não. 5, 3, 2, 4, 5. Pronto. Ó, perceba. O soma-se aqui está sendo aplicado da seguinte maneira, ó. A1 até A6, que está pegando o intervalo de valores. E aqui é a condição para somar. Então, se eu pegar aqui, ó. Aqui é o intervalo que eu vou buscar os valores. E aqui é o critério, a condição para somar os valores. Então, estou dizendo assim, Excel, soma dentro desse intervalo, seguindo esse critério, os maiores que 3. Tá vendo? Argumento 1, intervalo. Argumento 2, condição. Então, somar dentro de A1 até A6, que é essa tabela toda, somente os valores que forem maiores do que 3. 1, 2, quem é maior que 3 aqui? Esse aqui. Esses dois aqui que eu deixei de fora não são maiores que 3. Esse é igual a 3,
e esse é menor que 3. Então, o que eu vou fazer com esses que são maiores do que 3? Somar 15, 19, 24. Então, ó, essa função soma-se, ela é facinha de cair na prova, porque é uma função que soma baseada em um critério, baseada em uma condição. Você deve estar se perguntando, professor, essas aspas aí, ó, são obrigatórias, essas aspas aí? No caso aqui, sim. Sempre que tiver um maior, menor, diferente, né? O diferente é assim no Excel, ó, diferente. Sempre que tiver esses símbolos lógicos do lado do ponto e vírgula, tem que colocar entre aspas, para o Excel não interpretar mal, porque senão ele acha que existe um símbolo que é formado pela aspa e pelo ponto e vírgula, e não existe. Então você tem que, pela aspa não, desculpa, pelo maior e o ponto e vírgula, e o menor e o ponto e vírgula, e assim por diante. Então as aspas estão aqui para falar, ó, o maior não tem nada a ver com ponto e vírgula. Então sempre que tiver um símbolo do lado do ponto e vírgula tem que estar entre aspas, isso é obrigatório. E outra obrigação é quando tem um texto entre aspas, quando tem um texto dentro de uma fórmula, também tem que estar entre aspas, todo o texto. Somar, vamos lá, vamos dizer que se fosse o conte-se, que é uma função para contar. Contar dentro de A1 até A6, quantas vezes a Maria aparece. Aí tem que colocar Maria entre aspas. Tudo bem? Beleza? Então, só prestando atenção, o pessoal ficou numa dúvida aí, é porque a minha tela apagou, aquela tela apagou. Quando a tela apagou, eu escrevi uma outra tabela aqui, tá, gente? Só para vocês analisarem. Leiam o slide, beleza? Ok? Então, voltando lá, a função soma não seria soma, seria soma-se, que trabalha com critério. A função truncar arredonda um número até uma quantidade específica de dígitos. Também está errado. A função truncar, ela não arredonda. Então ela está errada. A função truncar, ela não arredonda. Existem duas funções muito parecidas, que é a truncar e a arred. A função truncar, ela é diferente da função arred. Naquela questão, a banca queria, a Consulplan queria, que você soubesse que o arred é para arredondar, o próprio nome já diz, e o truncar não arredonda. Mas essas duas funções são muito parecidas, ó. Truncar 3,798 para ficar com uma casa decimal. Arredondar 3,798, que tem 3 casas decimais, para ficar com uma casa decimal. Perceba que é diferente. Truncar é simplesmente tirar as casas decimais, sem arredondar. A arred é retirar as casas decimais arredondando. Beleza? Então olha para cá. Truncar 3,798. Então vai ficar 3, uma casa decimal só. Esse 1 aqui, viu, gente? Ó, esse 1 quer dizer uma casa. Não quer dizer diminuir uma casa, e sim ficar com uma casa. Então, para ficar com uma casa, eu tenho que tirar o 8 e tenho que tirar o 9 para ficar com uma casa. Então, vai ficar 3, alguma coisa. Como o truncar não arredonda, é 3,7 o resultado. Tá vendo? O truncar tirou as casas, deixando com uma casa decimal só, e não arredondou. Olha o de baixo, arredondar 3,798 para ficar com uma casa. Esse 1 aqui significa exatamente isso aqui, ficar com uma casa. Se fosse 2, teriam 2 casas. Se fosse o 3, 3 casas, e assim vai. Então esse 1 aqui é para dizer que vai ficar com uma casa. Então vai sair esse e vai sair esse. Só que esse arred arredonda. Então eu vou pegar o último número que saiu, que é esse aqui. O último número não, o número encostado com aquele que permanece, né? O mais encostado com ele. E vou analisar se vai arredondar ou não. Quando é que arredonda para cima? Quando o valor é maior ou igual a 5. E quando é que arredonda para baixo? Quando não é para arredondar, por exemplo. É quando é menor que 5. Então esse número aqui é maior ou igual a 5, não é? Sim, então arredonda para cima. 3,7 vira 3,8. Tá vendo? Por que, professor, virou 3,8? Arredondamento, meu filho. Ó, peguei o 9, é maior ou igual a 5. Arredondei para cima, 3,8. Tudo bem? Se não fosse, se aqui no lugar do 9 fosse um 3, aí ia continuar 3,7. Porque quando é menor que 5, não mexe em nada aqui no valor.
porque ele arredonda para baixo. Arredondando para baixo ficaria 3,700, logo ficaria 3,7 tirando as casas decimais. Então a dica é maior que 5 ou igual a 5, arredonda para cima. Não é, deixa o número do jeito que está, só tira as casas decimais. Tá bom? Então essa é a diferença do arred e do truncar. Então a função truncar não arredonda. E ele falou que arredonda, tá errado. Vamos lá. A função int arredonda um número para baixo até o número inteiro mais próximo. Gente, a função int, ela é para retornar o número inteiro. Então ela serve para extrair o número inteiro de um valor. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu tiver aqui na questão int 3,789, esse número tem casa decimal. Tá vendo? Ó? Esse número tem casa decimal. Quantas casas decimais? 3 casas. E eu só quero o que desse número? O inteiro. E quem é o inteiro? É o 3. Então o resultado dessa função daria isso aqui, ó, 3. Tudo bem? E aí você fala, então a questão está errada. Depende da interpretação. Ó. A função int arredonda um número para baixo, até o número inteiro mais próximo. Então se você arredondar esse 3,789 para baixo, para o número inteiro mais próximo, quem que vai sobrar? O 3, velho. Imagine se fosse 4,593. Você arredonda para baixo, para o número mais próximo. Vai ficar 4. Se tiver lá 7,989, você vai arredondar para baixo. Vai ficar o quê? 7. Então, é uma interpretação, foi um peguinha. Esse item está correto. Tá bom? Então, vamos lá. Aprendemos o que a função int faz, o que a função arred faz, o que a função truncar faz. Vamos marcar o nosso item correto. Vamos lá, voltando lá. Opa! Voltando, o primeiro item ficou errado, o segundo item ficou errado, somente o terceiro item ficou certo. Então a resposta é a letra C de casa. Tá bom? Vamos lá, vamos ver quem está participando. Vamos ver quem está participando aí. Ah, aumentou aí, né? A audiência agora aumentou. É isso aí. A galera começa a perceber que a aula vai dar um resultado legal. É isso aí. Shelly, abraço para Shelly aí, para Marli. O que vocês estão achando da aula? Se não se inscreveu no canal do Estúdio Aula, é a primeira vez que você está aqui, se inscreve no canal do Estúdio Aulas. Aí embaixo tem um polegarzinho. Caso vocês estejam gostando, dá um clique aí no curtir. É isso aí, abraço para Adalberto, que pediu um abraço aí. Vamos lá. Questão, vamos lá. Beleza, a galera tá participando. Zé de Zebra aí. Beleza, 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 beleza. Vamos lá, todo mundo participando. Beleza, Karina ainda aí participando. O Xeli de Fortaleza. Vamos participando aí, galera. Vamos lá. Questão número 6. Com suas configurações padrões do Microsoft Excel 2010, em qual caixa de diálogo do menu Página Inicial podemos encontrar a opção Formatação Condicional? Veja bem, a formatação condicional, gente, ela é uma ferramenta para formatar valores com base em condições sobre os valores selecionados. Aí você fala, que? Entendi nada que você falou aí. Preste atenção. Vamos imaginar que nós temos vários valores, né? Vamos lá. Nós temos vários valores. Imagine aqui, vamos lá, vamos colocar aqui para todo mundo perceber o que é a formatação condicional. Então, vou colocar aqui alguns valores, ó, e vou formatar com base em uma condicional. Ó. Seleciono os valores, vou na guia Página Inicial, ó, e aí eu encontro aqui formatação condicional. Aí eu vou botar uma regra, ó, é maior do que, valores maiores do que 5, vou colocar na cor azul. Ó. Vamos lá. Vou colocar aqui um preenchimento de fundo azul e vou colocar a fonte negrito e na cor branca. Pronto. E vou dar um OK. Aí eu vou criar uma outra regra, olha lá. É menor do que... Bora lá, menor do que 6. Vamos lá, menor do que 6. Aí eu vou botar na cor vermelha. Dou um OK. Olha lá, os menores que 6 ficaram na cor vermelha e os maiores que 6 ficaram na cor azul.
Tá vendo? Então se eu botar aqui o 2, vai virar vermelho. Ó. Botar o 3 aqui, virar vermelho. Se eu botar o 10 aqui, vira azul. Se eu botar o 12 aqui, vira azul. Então acaba que fica automatizada a formatação. Tanto que algumas provas podem dizer qual é a ferramenta que automatiza a formatação da célula, formatação condicional. Qual é a ferramenta que formata os valores com base em uma condicional. E você tem que lembrar, formatação condicional. Agora olha a resposta da questão. Guia, página inicial, grupo, estilo. Então a resposta aqui é a letra C, grupo, estilo. Vamos lá. Questão 7. Em uma planilha do Excel 2013, o resultado da soma de uma determinada coluna resultou nesse valor. Perceba que esse valor tem várias casas decimais, várias casas após a vírgula. Para uma melhor visualização, esse resultado poderá ser apresentado com apenas 2 casas decimais. E qual botão faz isso? Além da função que nós vimos, né, nós vimos a função arred, né, que diminui casas decimais, a função truncar, que diminui casas decimais também. Nós temos outras funções, como tem uma função no Excel chamada de arredondar ponto para baixo e arredondar ponto para ponto cima. Existem essas funções também, mas não vem ao caso a gente falar delas agora. Além das funções, temos botões que diminuem casas decimais. Dá uma olhadinha na tela. Esses são os 2 botões que trabalham com aumento e diminui casas decimais. A dúvida das pessoas é saber qual que aumenta e qual diminui. Para ficar claro, é muito simples você saber qual que aumenta e que diminui. É só você olhar o desenho, mas tem que tomar cuidado para não olhar o desenho de forma errada. Se esse botão aqui tem esse desenho, ele é o aumentar ou diminuir casas decimais? Alguns ficam na dúvida, mas é o aumentar casas decimais, porque você pode perceber, aqui em cima tem uma casa. Se aqui tem uma casa e embaixo tem 2 casas, de 1 para 2 está o quê? Aumentando. Então esse é o aumentar casas decimais. Tá vendo? Ele aumentou aqui no desenho, ó, de 1 casa para 2 casas. Esse é o aumentar. Tem uma galera que erra pensando que é o diminuir. Tudo bem? E esse outro no desenho, ó, se você olhar aqui em cima, ó, tem 2 casas. De 2 para 1, diminui. Então agora a gente já sabe como analisar se o botão é aumentar ou diminuir casas decimais. Então esse aqui é o aumentar, porque está indo de 1 para 2, e esse é o diminuir. Aí você deve estar pensando, professor, aumenta de quantas em quantas? Aumenta de 1 em 1 e diminui de 1 em 1. Tudo bem? Mas tem que tomar cuidado. Quando um valor é diminuído, casas decimais, ele vai arredondando, tá? Não esquece disso. Mas a questão só quer saber qual desses botões diminui casas decimais. Então a única coisa que a pessoa poderia errar era a interpretação do desenho. Então a resposta é essa aqui, ó, letra C, diminuir casas decimais. Agora, pegando uma dica a mais, não gosto de deixar as coisas, né, vamos dizer assim, eu gosto de aprofundar um pouquinho e dar algumas dicas mais importantes do que a própria questão, né? Então veja bem, se eu tiver aqui, ó, 2,789 e mandar clicar no botão diminuir casas decimais, ele vai diminuir 1 casa, que nem eu falei, ele diminui 1 casa a cada clique. Só que você tem que tomar cuidado, porque se a Consuplan quiser sacanear com a galera, ela vai botar 2 respostas lá que podem ser, né, 2 possíveis respostas, só que você não vai errar mais. Por quê? Porque se diminuir 1 casa decimal com aquele botão de diminuir casa decimal, o número arredonda. Então esse 9 aqui, como ele é maior que 5, não vai ficar 2,78, vai ficar 2,79. E se eu mandar diminuir casa decimal mais uma vez, se eu clicar mais uma vez, porque a cada clique diminui 1 casa, se eu clicar mais uma vez no botão, ele vai tirar esse 9 aqui. E se ele tirar esse 9, vai ficar 2,7 ou vai ficar 2,8? Aí você vai falar, claro, professor, 2,8, porque 9 é maior ou igual a 5, então vai arredondar para cima, exatamente. Então, ó, vai ficar 2,8. E se eu diminuir mais 1 casa decimal, vai ficar um número inteiro. E o número inteiro vai ficar o quê? 2,8 ou 3? 2,8 não, desculpa. 2 ou 3?
Claro, professor, é 3, porque vai arredondar para cima. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é que se diminuir casas decimais, vocês têm que lembrar que vai a cada clique diminuindo uma casa e vai arredondando o valor. Beleza? Vamos lá. Questão de número 8. Na ferramenta Excel 2013, configuração padrão, a função do conte se é qual? Veja bem. Imagine que nós temos uma tabela aqui. Coluna A, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E eu tenho alguns valores aqui. Olha aí, alguns valores. Se eu aplicar a função soma-se, que nós já vimos hoje, de A1 até A5, ponto e vírgula, abre aspas, menor que... botar aqui menor que 7... O que eu estou dizendo para o Excel? Excel, some os valores desse intervalo que sejam menores que 7. Então, vou pegar aqui menor que 7, o 5 e o 3. E vou fazer o que com esses dois valores? 5 mais 3 é o resultado da questão. Vai dar o quê? 8. Então, o resultado dessa questão do soma-se daria 8. Só que a questão lá não fala do soma-se, ela fala do conte-se. E o conte-se, diferente do soma-se, serve para contar, retornar a quantidade de células de um intervalo de acordo com um critério pré-estabelecido, uma condição. Então isso aqui quer dizer o que na hora da prova? Contar a quantidade de células de A1 até A5 que sejam menores que 7. E a de cima foi somar, de baixo é contar. Conta aqui comigo. 1, 2. Então o resultado dessa aqui é 2. Enquanto a conte-se retorna a quantidade de células, a soma-se soma os valores. Então voltando na questão, ele quer a função conte-se, então aqui é o contar o número de células, vamos lá, não é essa, contar o número de células vazias, não, vamos lá, calcular quantos valores há na lista de argumentos, não. Calcular quantos números há na lista de argumento. Contar o número de células vazias dentro de um intervalo que atende múltiplos critérios. Calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinados critérios. Calcular o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a determinados critérios. Tudo bem? Então a resposta é a letra D. Tá bom? É contar a quantidade de células não vazias, porque vai ter um critério, tudo bem? Se vai ter um critério, a célula não pode ser vazia, apesar que se for vazia ele não vai contar, tudo bem? Ele não vai contar, simplesmente vai ignorar a célula vazia, tudo bem? E vai contar aqueles valores que estão ali dentro. Então, nesse exemplo aqui, se a célula tivesse vazia, ela não seria contada, tá? Só para ficar claro, ó, se essa célula aqui está vazia, ela não é contada. Se tiver 0, sim, ela é contada, mas as células vazias não se conta. Conte-se não conta células vazias. Tem uma função que conta células vazias, que é essa aqui, ó. Vamos lá. Função que conta células vazias. Imagine que essa célula esteja vazia e essa aqui também. Vamos lá. Já é mais uma dica para a prova. Isso aí é uma pista da Consuplan, ó. Contar ponto vazio. Contar ponto vazio dentro desse intervalo aqui, ó. Olha lá. Contar ponto vazio dentro desse intervalo. Quantas células vazias tem dentro desse intervalo? 2. Então o resultado é 2, ó. Conte-se não conta vazio. Contar ponto vazio, sim, contou 2 células aqui, ó, vazias, 2, o resultado. Beleza? Então fica a dica aí do contar vazio. Questão 9. Considerando a planilha produzida no Excel, vamos chegar no resultado. Vamos lá. A planilha está aí e ele fala assim, com base na planilha apresentada, julgue todos os itens aí. Vamos lá. Para calcular a média de notas dos 4 bimestres do aluno Igor, então eu vou olhar o aluno Igor aqui, o aluno Igor está bem aqui, e ele quer calcular a média dos bimestres aqui, ó, dos 4 bimestres, vou até colocar em vermelho aqui, esses são os 4 bimestres do Igor.
foi inserida na célula G7 a fórmula média de C7 e F7. Veja bem, para encontrar a média, gente, o procedimento normal, vocês ouviram um barulho aí na minha barriga? É fome, é fome, é fome. Vamos lá, presta atenção. Se eu quero encontrar a média do Igor, gente, a função seria essa aqui, ó. Para encontrar a média do Igor. Média de C7 até, ou seja, 2 pontos, F7. Isso aqui seria a função para encontrar a média do Igor, porque eu quero que encontre do C7 até o F7. C7 até F7, é um intervalo horizontal, para pegar todos esses valores aqui, C7 até F7. E aí ele colocou um E aqui, ó, ele colocou um ponto e vírgula, por isso está errado. Então, esse aqui não é a fórmula correta para encontrar, tá bom? Não é para encontrar a média de C7 e F7, encontrar a média de C7 até F7. Então, por isso, esse item está descartado, ele está errado. Beleza? Próxima. Vamos lá. Se na célula 9 for inserida a função PROC-V, tá? 3A3 até G8, 2 e 0. Vamos lá. O resultado apresentado será Diego, tá? Aí você vai falar, professor, mesmo se fizer o cálculo lá na questão anterior, que eu estou olhando aqui no chat, se fizer o cálculo no 1, 7 mais 5 dá, vamos lá, 12, 12 dividido por 2, daria 6, mesmo assim daria errado, né? Então o peguinho era esse aqui, né? Você tinha que olhar os 2 pontos e não o ponto e vírgula. Mas vamos voltar aqui. PROC-V, o que a função PROC-V faz? A função PROC-V procura valor. O que você tem que saber, eu já vou te mostrar aqui, do PROC-V. Ó, PROC-V. Eu vou falar do PROC-V bem falado mesmo, vou explicar bem explicadinho amanhã à noite. Amanhã à noite no Infonight. Segundo episódio do Infonight. O Infonight é a nossa balada de informática sexta-feira à noite. Começa 10 horas da noite, né? 10 horas de 10 às 11 da noite. Né? Amanhã, balada, sexta-feira à noite, balada de informática, Infonight, com umas musiquinhas no intervalo, bem interessante, no intervalo e no início. Infonight amanhã, eu vou falar muito de PROC-V amanhã, tá? Mas hoje eu vou dar uma palhinha aqui de como resolve o PROC-V. Infonight amanhã, 10 horas da noite. Não esqueçam, fiquem ligados aí. O vídeo não fica disponível, tá, gente? Ele só acontece ao vivo. Ele só acontece ao vivo, beleza? Amanhã à noite, sexta-feira, é um evento de 15 em 15 dias. Vamos lá, vamos ver o que o PROC-V faz. Vamos colocar aqui uma tabela Tabajara, beleza? E vou colocar aqui, por exemplo, a matrícula do cidadão, matrícula 1, 2, 3 e 4, o nome do cidadão aqui, Osfôncio, Tiburtina, Zesfenilda e Burocicláudio, mais conhecido como Cláudio. E aqui a idade dessa galera, 18, 17, 16, 22. Beleza. E aí eu vou usar a função PROC-V para vocês entenderem como é que resolve. Eu não vou mostrar a parte prática da função PROC-V. Eu quero te ensinar como é que resolve. Se cair na prova assim, ó, PROC-V2, ponto e vírgula, A1 até C5, 3, ponto e vírgula, botar aqui, falso. Perceba bem, o PROC-V é o seguinte, o PROC-V quer dizer procurar valor. Então sempre que cair essa função, você vai lembrar que ela é uma função para procurar valor. E o valor procurado é sempre esse que está no início, ó. Esse é o valor que vai ser procurado. Então lembre, valor procurado está no início. Procurar esse valor em qual intervalo? Nesse intervalo, isso aqui é o intervalo. O intervalo para você procurar o valor. Então vamos lá.
eu vou procurar o 2 dentro de A1 até C5. A1 até C5 é esse intervalo todo aqui, ó. Para quem ainda não aprendeu isso, no meu canal aí, ou no meu canal não, né? No canal do Estúdio Aulas, vocês encontram várias aulas de Excel que eu explico esse intervalo, ó. A1 até C5, então entre esse quadrante inteiro de valores, ó. Ele é um intervalo diagonal. Quando é um intervalo diagonal, entra o quadrante inteiro, ó. A1 até C5, ó. A1 até C5. Beleza, então procurar esse valor 2 dentro de A1 até C5. Depois que vocês encontram o 2, não é o 2 o resultado. O resultado vai estar na coluna de número 3. Isso aqui é a coluna. Coluna. Aí você fala, professor, mas não tem coluna 3. É só você contar assim, ó. Essa aqui é a coluna 1. Essa aqui é a coluna 2, que está com B. E essa aqui é a coluna 3, que é a letra C. Então vamos lá. Agora a gente já sabe que esse início é o valor procurado. Esse aqui é o intervalo. E esse aqui é a coluna, tá? Então isso você já sabe. Esse final falso aqui não precisa se preocupar agora. Depois eu vou te explicar como é que funciona isso no Infonite. Mas não precisa se preocupar com esse falso. Esse falso pode aparecer na prova como 0, como apareceu ali na outra questão. Eu só vou explicar isso amanhã no Infonite, o que é esse final, tá? Vou trazer várias questões de PROC-V amanhã. Mas veja bem, com esse início você já resolve a questão. Procurar valor. Qual valor que é para procurar? O 2. Então procura o 2 lá na tabela para mim. Procura o 2 na tabela. O 2 está aqui. Aí você já faz isso aqui na hora da prova. Ó. Tu pinta a linha toda. A linha toda que o 2 está. Tu pinta. Dentro dessa linha que tu pintou, que tem o 2, que eu coloquei lá de amarelo, veja o valor que está na coluna de número 3. Aí você vai olhar lá, o valor que está na coluna número 3 é o resultado da questão. Quem é o valor que está na coluna 3? Ó, essa aqui é a coluna 1, essa aqui é a coluna 2 e essa aqui é a coluna 3. Então, quem é o valor que está lá na coluna 3? O 17. Então, o resultado desse PROC-V aqui que a gente fez deu 17. Tá bom? Vamos fazer mais uma para treinar. Se tivesse na prova assim, ó, PROC-V 3, ponto e vírgula, A1 até C5, ponto e vírgula 2, e esse final aqui é opcional, pode vir escrito falso ou 0, é opcional, pode ser que não venha escrito. Amanhã no Infonite eu vou explicar isso aí, tá? Então veja bem, presta atenção, eu quero procurar qual valor vou procurar? O 3. Então olha lá, procura o 3 lá na tabela, vou até tirar aquela marcação amarela lá, vou tirar a marcação amarela. Procura o 3 lá na nossa tabela, procura o 3. Achou o 3, galera, dentro da nossa tabela? Aí você fala, professor, procurar o 3 em qual intervalo? Uai, olha o intervalo especificado aí, procurar o 3 dentro de A1 até C5. Então procura o 3 dentro de A1 até C5. Procurei o valor dentro desse intervalo, A1 até C5. Agora, é para retornar qual valor? Você já pintou? Pinta lá, pinta. Olha lá, o 3 está aqui, a linha dele é essa aqui. Pinta. Quem está na coluna de número 2? Porque ele aqui pede a coluna de número 2. Quem está na coluna de número 2 correspondente ao valor encontrado? Isso, galera. Na coluna 2, ó, coluna 1 é o 3. Coluna 2 é quem? Zesfenilda, mais conhecida como Nilda. Mais conhecida como Nilda. Beleza? Então é assim que a gente encontra o resultado do PROC-V. Eu não passei a utilidade pública, a utilidade prática disso aqui. Mas é uma função muito útil. Mas na prova a gente quer resolver, não quer usar na prática, quer resolver. Então volta para cá, vamos resolver a questão. Procurar qual valor? 3. Dentro de qual intervalo? A3 até G8. Então vamos lá. A3 até G8 é isso aqui tudo. Concorda comigo, ó? A3 até G8 é isso aqui tudo, ó. Intervalo diagonal, ó. A3 até G8, isso aí tudo. E procurar qual valor dentro de A3 até G8? O valor procurado sempre está no início. Então eu vou procurar o valor 3, vou chegar lá e vou usar a técnica que o Léo Matos mostrou. Eu vou pintar a linha 3. A linha que tem o número que eu estou procurando, que é essa linha aqui. Beleza. Então pintei aqui a linha que tem o número 3. Beleza.
Sempre ele pega das primeiras colunas, tá? Esse valor procurado, ele sempre é procurado em coluna, tá? E como ele já encontrou aqui, é esse 3 aqui, não são os outros 3 não, tá? E quem está na coluna de número 2? Quem está na coluna de número 2 dele, ó? Aqui é a coluna 1, aqui é a coluna 2. Quem é aí? Diego R. E ele falou o quê? Que o resultado ia ser Diego R ou não? Sim. Então esse item está certo. Esse item está correto. E esse 0 aqui representa aquele falso que na questão não vai influenciar em nada, que amanhã no Infonite, 10 horas da noite até as 11 horas da noite, eu vou explicar isso aí, tá? Então vamos lá. 3. Se na célula 10 for inserida a função, essa função que ele colocou aí, qual vai ser o resultado? Perceba bem, nosso tempo está acabando. Vamos resolver pelo menos essa questão. Vamos lá. Veja bem, a função si, quando você aprende a função si, que é a função condicional, quando você aprende uma função condicional, que é a função si, você tem que lembrar dessa estrutura. Se a condição, ponto e vírgula, valor verdadeiro, ponto e vírgula, valor falso. Já estou com fome. Opa, faço não. Fome e doido. Falso. Valor falso. Então, quando cair isso aqui, você tem que lembrar que os pontos e vírgulas estão separando os argumentos. Condição, valor verdadeiro e valor falso. Aí você faz o quê? Você pega a condição e testa. Se a condição for verdadeira, você faz o cálculo que está aqui no verdadeiro. E se a condição testada for falso, você faz aqui o cálculo do falso. Então, se caísse na prova assim, ó, se 7 maior que 3, ponto e vírgula 3 multiplicado por 2, ponto e vírgula 3 menos 1. Como é que eu vou fazer isso aqui na prova? Eu venho, marco a condição, marco o valor verdadeiro, marco o valor falso. Essa ordem nunca muda. Marca a condição, marco o valor verdadeiro, marco o valor falso. Não muda essa ordem. Aí você testa a condição. 7 é um número maior que 3? 7 é maior que 3? Sim, professor, 7 é maior que 3. Então essa condição está verdadeira ou está falsa? Está verdadeira, 7 é maior que 3. Então você vai chegar aqui, vai fazer o verdadeiro e vai esquecer o falso. 3 vezes 2 vai dar o quê? 6. Se esse 7 fosse 1, 1 é maior que 3? Não, aí daria falso. Aí tu ia fazer o falso em vez do verdadeiro. Então você testa a condição, se ela for verdadeira, você faz verdadeiro, se for falso, faz o falso. Agora, voltando na questão, ó, a condição está aqui, o valor verdadeiro está aqui, todinha essa parte aqui. Como é que você sabe, professor? Ponto e vírgula aqui, ó, está separando os argumentos. E aqui é o valor falso. A ordem sempre é essa, condição, valor verdadeiro, valor falso. Certo? Agora o que eu vou fazer? Testar a condição. Se a condição for verdadeira, eu faço verdadeiro. Se for falso, faz o falso. Então vamos lá. G7. G7, 5,5. Vamos lá. 5,5, que é o G7, é maior que 5? Pergunto. 5,5 é maior que 5? Sim, professor. Então essa condição está o quê? Verdadeira ou falsa? Verdadeira. Que coisa, era para dar o outro para ser mais rápido. Vamos lá. Vamos lá. Condição da verdadeiro. Olha lá. Então deu verdadeira a condição. Então nós temos que fazer o verdadeiro. Esquece o falso. Se a condição desse falso, eu ia fazer o falso. Mas a condição é verdadeira, deu verdadeiro aqui. Fazendo o verdadeiro, a função aqui é concatenar. Para quem não sabe o que é concatenar, concatenar é juntar. Juntar os valores. Então, se eu concateno Maria com João, vai juntar Maria e João na mesma célula. Então, volta lá. Então, se deu verdadeiro, eu vou fazer o verdadeiro, eu esqueço o falso e vou fazer essa função aqui. A função pede para concatenar o aluno mais o B7. Então, vamos concatenar o aluno mais o B7. Ó, o B7, quem é o B7 lá? B7 é Igor, o aluno Igor M foi aprovado. Foi aprovado. Perceba que eu falei para vocês que toda fórmula que tiver um texto dentro tem que estar entre aspas. Ó. Ele seguiu a regra. Entre aspas, entre aspas. O aluno está aqui. Igor é o que veio do B7. Foi aprovado. Tudo junto. Aí ele fala que o resultado será só Igor M. O resultado não vai ser só Igor M. Então esse item aqui está errado. E o item, então, ficou o quê?
Vamos lá, só quem ficou verdadeiro. O item 1 ficou falso, o item 2 verdadeiro, o item 3 falso. Então somente o item 2 que está verdadeiro, correto. Analise o fragmento da planilha a seguir. Vamos lá, para finalizar, ele pede a soma de A1 até A3, ponto e vírgula C1. E depois vem a potência de 2. Vamos lá, potência de 2. Como é que resolve essa função? Tranquilo. Você tem que ler essa função aqui, essa função soma. Então vamos ler. É a soma de todos os valores que tiver dentro dos parênteses. É a soma de A1 até A3, A1 até A3 e C1. É a soma de A1 até A3 e C1. Então vamos lá, entra o A1, entra o A2, entra o A3 e o C1. Não é C3 não, C1. Então ó, A1 até A3 e o C1. Tudo bem? Na verdade não é C1 não, né? Ah, rapaz, errei aqui, ó. Vamos lá. Tá faltando aqui. Eu enxerguei rapidão, é a fome, é a fome. Vamos lá. Aqui é C1 até C3, potência de 2. Então vamos lá. A1 até A3, faz a leitura. A1 até A3 e C1 até C3. Então A1 até A3 está aqui. C1, C2 e C3 está aqui. O que eu vou fazer com todos esses valores? Eu vou somar todos os valores que estão aqui dentro, para depois fazer o quê? Uma potência de 2. Então vamos lá, voltando na tabela. A1, A2 e A3. 1, 2, 3. Ó. A1 até A3 é isso aqui. C1 até C3. C1 até C3 é isso aqui. Ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. O que eu vou fazer com todos esses valores? Somar todos. Soma todos aí. Somando todos dá 6 aqui dá 12. Então 12 foi o resultado da soma. Então como é que fica a nossa fórmula, galera? Era o resultado da soma, que é 12. Potência de 2. Quanto é 12 vezes 12? Porque isso aqui é potência, é a mesma coisa disso aqui, ó, 12 ao quadrado. 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. 12 vezes 12 dá 144, a resposta é a letra D de dado. Beleza, finalizamos aqui mais um aulão. Vamos ver quem está presente ali ainda no chat, vamos dar uma olhadinha. Quem está presente no chat, Diego, obrigado aí pela presença, César, Zed Zebra, todo mundo aí participando. Quero agradecer a presença de vocês em mais um aulão aqui de informática no Estúdio Aulas, né? Fiquei com fome, o pessoal também aí, agradecer o pessoal que está aí por trás, né, na câmera, na filmagem, no atendimento, que estão aqui comigo até 10h30 da noite. E estamos juntos, né? Vocês sabem aí que o Estúdio Aulas tem esse compromisso com vocês, né, de estar fazendo esses aulões gratuitos. Esse aqui foi o pontapé inicial do TRE do Rio de Janeiro. Nós vamos ter vários outros aulões aí, né? A gente já teve um aulão com Gustavo Salles, se você não conseguiu assistir, tá aí no YouTube, Direito Administrativo com Gustavo Salles, também para o TRE do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido produtivo para vocês. Pode repetir, o vídeo vai ficar aqui. E não esquecer que amanhã, Infonight, de 10 às 11 da noite, é a balada de informática, sexta-feira à noite, para quem realmente quer passar em concurso público. E não esquecendo que o Estúdio Aulas está com a promoção na assinatura completa do site, no Aluno VIP, que está de R$ 149 por R$ 89,90 por tempo limitado. Você vai pagar R$ 89,90 por mês e acessar todo o conteúdo do Estúdio Aulas. Videoaulas, aulas em PDF, banco de questões, tudo que tiver lá, mapa de questões, que é a exclusividade do Estúdio Aulas, o funil da aprovação, que é outra exclusividade do Estúdio Aulas, que foi lançado hoje, bem interessante também. Então espero que vocês tenham gostado, agradecer a presença de todos e até a próxima.